Fala aí, galera do Dominantes Online, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Caio, tá? E hoje a gente vai ver o nosso Simple Present, ou seja, o presente simples. Vamos iniciar aqui a nossa trajetória, né, ao longo dos tempos verbais em inglês, que vocês vão perceber que eles seguem mais ou menos uma lógica. Presente, passado, futuro. Presente simples, presente contínuo, presente perfeito. Passado simples, passado contínuo, passado perfeito, futuro simples, futuro contínuo, futuro perfeito. Então tem mais ou menos uma lógica de raciocínio, e aí ao longo dessas 9 aulas, passando por esses tempos, vocês vão ver que eu vou sempre fazer uma comparação entre um e outro para facilitar, porque eu acho que comparando, né, é mais fácil de entender os usos e quando esses tempos de verbais vão aparecer, beleza? Então vamos lá. Galerinha, olha só. O presente simples, ele é um tempo verbal que ele demonstra, né, ações habituais, ações do cotidiano. Cuidado, que à primeira vista, presente simples, ele pode levar ao entendimento que é uma ação que está acontecendo no momento da descrição, mas não. Esse nós vamos ver depois, que é o presente contínuo, tá? O presente simples, ele descreve ações habituais. Ele pode expressar também, dentro desse campo de ações habituais, verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Mas memorizem, botem na cabeça de vocês ações habituais, ações do cotidiano, ações do dia a dia. Belezinha? Vamos ver aqui alguns exemplos, tá? I always read a book. Ou seja, eu sempre leio um livro, tá? Lembrando que nesse tempo verbal, os advérbios de tempo, tá? O elemento na frase que vai te dizer quando que essa ação está ocorrendo não é uma necessidade. Ele pode aparecer, mas pode também não aparecer. Diferentemente do Simple Past que a gente vai ver lá na frente, nesse sim, tá? É quase que obrigatório a utilização do advérbio de tempo. No Simple Present, não. Mas pode acontecer always, never, sometimes, tá? Esses podem aparecer, são os mais comuns, especialmente always, never, sometimes, mas não são uma obrigação. Até porque, como eu falei com vocês, como esse tempo verbal já tem a ideia de hábito, então o tempo o advérbio de tempo é só um reforço da ideia passada, beleza? Então aqui, I always read a book, eu sempre leio um livro. Segundo exemplo, they go to school in the afternoon. Eles vão para a escola à tarde. Então aqui, mais uma vez, desinência de tempo, in the afternoon, mas de novo, não é uma obrigatoriedade, é só uma especificidade, ok? Vamos lá para a nossa conjugação na forma negativa e na forma negativa. Galerinha, olha só, o advérbio, o auxiliar que nós vamos utilizar para tempos simples é o verbo do. Então, sempre que houver um tempo simples, nós utilizaremos o verbo do. No presente, o do pode ser conjugado dessa maneira, do ou does. E daqui a pouco a gente vai ver o porquê que pode ser do ou does. Lá no passado, como nós vamos ver nas nossas próximas aulas, ele será conjugado como did. Mas o auxiliar de tempo simples é o do. Só que ele se conjuga porque, apesar de ser um verbo auxiliar, ele também é um verbo como outro qualquer. Ele só tem uma função a mais, digamos assim. Então, ele também aparece conjugado. Belezinha? Então, ó, vamos pegar, por exemplo, o verbo work, trabalhar, ok? I work. Na forma negativa, eu coloco o do mais a palavrinha not. Ou, tá, juntando uma na outra, don't. Posso colocar don't, posso colocar do not. Não faz diferença. Na forma interrogativa, tá, eu coloco o do na frente da frase. Então, sempre memorizem isso. Auxiliar na forma interrogativa para frente da frase. Beleza? Na forma negativa, eu só coloco auxiliar mais a palavra not, juntando ou não. Então, ó, you work, do you work ou you don't work na negativa. Tá? O verbo work, nós vamos ver no nosso próximo slide, tá? Ó, na terceira pessoa, os verbos no Simple Present são conjugados com a letra S ao final deles. Tem exceções, nós vamos ver, mas só que já introduzindo, sempre o verbo a letra S no final do verbo. Então, ó, he works, she works, it works, tá? Lembrem lá da nossa aula de pronomes, beleza? Então, ó, como o verbo do
segue essa lógica de conjugação, então do vira does e ele já é uma exceção. A gente vai ver o porquê. Calma. Não se apressem. Então, ó, does he work? Does she work? Does it work? Na negativa segue a mesma lógica do conjugado como does, mas or not. Então, ó, he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work. Ok? Na primeira pessoa do plural, we. Na segunda pessoa, you. E na terceira pessoa do plural, they. Tá? Não há essa conjugação, então volta para a forma lá em cima, como nós vimos com I, como nós vimos com you. Do we work? Do you work? Do they work? E na forma negativa, we don't work, you don't work, they don't work. Beleza, galerinha? Tranquilo? Agora, atenção, tá? Naquilo que eu já tinha falado. Tanto na forma negativa quanto na interrogativa, os auxiliares do e does serão sempre, ó, preste atenção, utilizados. Não existe nenhuma forma de você conjugar o simple present na negação e na interrogação sem utilizar o auxiliar, tá? A exceção dessa regra é o verbo to be, mas o verbo to be sempre será um caso à parte. Vocês vão ver isso com o passado, futuro, sempre será um caso à parte. Agora, qualquer outro verbo do mundo, inclusive o próprio do, tá? Não esqueçamos que o verbo do, ele é um auxiliar, mas acima de tudo ele é um verbo. Então eu posso colocar, o verbo do significa fazer, tá, gente? Então eu posso colocar assim, I don't do a favor to anyone. Ou seja, eu não faço um favor a qualquer pessoa. Isso pode aparecer do na forma negativa, mas o do como verbo principal da frase. Pode acontecer, não estranho, isso é comum, tá? Porque ele tem uma função como verbo principal e outra função como auxiliar. A função dele como auxiliar sempre será usada. A função como verbo principal, obviamente, depende de qual verbo você está utilizando, beleza? Só um exemplo aqui para elucidar esse caso para vocês. Agora, vamos ver lá aquelas exceções que eu tinha falado com vocês da conjugação, beleza? Lembrando que essa conjugação que eu estou falando é somente na terceira pessoa do singular. E quem é a terceira pessoa do singular? She, ela, he, ele, it, coisas que não sabemos o sexo. Somente terceira pessoa do singular. Anotem aí. Terceira pessoa do plural, não. Em qualquer outra pessoa, também não. Somente terceira do singular. De forma geral, eu coloco o S no final da frase, como por exemplo o verbo work, works, dance, dances, read, reads, speak, speaks, tá? Work, trabalhar, dance, dançar, read, ler, speak, falar. Então, eu posso falar I work, she works, tá? We dance, he dances. Beleza? Somente terceira pessoa do singular. Agora, exceções. Verbos que terminem em duplo S, SH, CH, X e O, aí eu não colocarei S, eu colocarei ES. E esse é o caso do do, que nós vimos lá no outro slide, tá? Então, por isso que o do vira does e não does, por exemplo, tá? Porque ele é um verbo desses verbos que vão terminar em O. Então, S no final. Como, por exemplo, kiss, que vira kisses. Então, she kisses, por exemplo, kiss, beijar. Wash, lavar, vira washes, he washes, por exemplo. Watch, assistir ou vigiar, que vira watches. E fix, que é consertar, tá? Então nós temos fixes, beleza? Verbos que vão terminar em Y, nós vamos ter dois casos. Um caso, quando esse verbo termina em Y, mas é antecedido por vogal. Por exemplo, o verbo play, que é encenar, jogar ou brincar. Plays, tá? Ele cai nessa regra geral aqui, somente S no final. Então, I play, he plays. Verbo say, dizer, só S no final também. Então, I say, he says. Beleza? Enjoy, a mesma coisa. Enjoy, aproveitar, se divertir, passar um tempo feliz. Então, enjoy, enjoys. Obey, obedecer. Então, I obey, he obeys. Agora, quando o verbo terminar em Y, porém for precedido, antecedido por consoante, aqui que eu faço? Eu omito o Y e adiciono IES ao verbo. Por exemplo, o verbo study, estudar. Studies. Vocês viram que o Y aqui sumiu e foi acrescentado IES, aqui em laranjinha. Ó. Cry, chorar. Retiro o Y, adiciono IES. I cry, she cries.
O verbo fly, voar. Lembrando que a palavra fly significa mosca, mas aqui como substantivo. Como verbo é voar. Então, ó, fly, flies, tá? I fly, it flies. Então, tiro o Y, adiciono IS. Copy, copiar. Então, retiro o Y, adiciono IS. Copies. Ok, galerinha? Beleza? O verbo to be, como eu já falei com vocês, sempre será uma exceção, tá? Então, o verbo to be, na forma negativa, nesse caso aqui, tá? No simple present, ele tem também uma possibilidade de contração. E além disso, o verbo to be, ele é o único verbo que apresentará tripla conjugação. Então, o verbo to be se conjuga como am. You, we, they, ele se conjuga como are. Então é you are, we are, they are. E he, she, it, is. Então ele é o único verbo que apresenta tripla conjugação. Os outros nós vimos que tem a forma com S ou ES ou IES e a forma sem isso. O verbo to be não, ele tem 3. Am, is e are. Beleza? E além disso, ele também apresentará as contrações, as short forms. Então, ó, I am pode se tornar I'm, you are pode se tornar your, he is, his, she is, she's, it is, its, we are pode virar we're, you are, your, they are, their. Professor, é obrigado? Não, contrai se quiser. Se não quiser contrair, dá no meio. Beleza? E o verbo to be também, por ter essas preciosidades, digamos assim, essas coisas que somente são referentes a ele, tá? Ele também terá a não necessidade do uso do verbo auxiliar do para ser colocado na forma negativa e interrogativa. Não preciso. Nesse caso, o que eu faço? Só acrescento a palavra not. Então, ó, I am not. Beleza? You are not. He is not, she is not, it's not. We are not, they are not. Porém, na forma com is e are, eu posso, tá, contrair o are e o is com not. Posso também. Então, o is not pode virar isn't e o are not pode virar aren't. Professor, e o when? O when não pode. Tá? Então, when, o máximo que eu posso fazer é I'm not. Am e not nunca se contraem, porque em inglês eu não devo usar o M seguido de N, a não ser que for uma palavra importada de outra língua. Beleza? Na forma interrogativa, basicamente o que eu faço? Troco a posição do verbo com o sujeito. Então, aqui não era I am, vira am I. Não era you are aqui em cima, virou are you. Não era he is, she is, it is, agora inverte. Is he, is she, is it, assim como o are we e are they. Belezinha, galera? Vamos ver uns exemplos aqui só para fixar. Olha só. Are you a boy? I'm not okay. Ou seja, ó, aqui eu tenho o verbo to be na forma interrogativa, trocado de posição com o sujeito. Então, essa frase era you are a boy, virou are you a boy. Essa frase aqui, agora no modo negativo, no afirmativo ela era I am okay. Como eu joguei para o negativo, I'm not okay. Adicionando. E o terceiro exemplo, de forma interrogativa com is, ó. Is it not a good feeling? Aqui é uma interrogação com negação. Pode acontecer? Pode também. Mistura a negação com a interrogação. Pode acontecer sem problema nenhum. Então, ó, it's not a good feeling. Fiz uma pergunta? Fiz, mas também fiz uma negação. Pode acontecer também. Nesse caso, qual é a regra? Troco o it de posição com is e mantenho o not no lugarzinho dele. Se essa frase fosse uma afirmativa, por exemplo, ela seria it is not a good feeling. Como eu sou obrigado a trocar de posição, só troco o verbo to be com o sujeito, o resto permanece igualzinho. Beleza, galera? Então é isso. Finalizamos. Um grande abraço. Valeu!